querido Senhor. Obrigado porque podemos invocar a Ti, invocar o Senhor, que és o Cristo, que és o ungido de Deus, que és o Filho do Deus vivo, que és o Messias, que és o nosso Senhor e nosso Salvador. Somos gratos a Ti por tamanha misericórdia que tens para conosco, permitindo que nós, pecadores de lábios impuros, podemos invocar o nome do Senhor, que é tão puro. Muito obrigado por tamanha misericórdia. Obrigado pela salvação também, Senhor. Obrigado, meu Senhor e meu Salvador, por voltar e nos levar para habitarmos juntamente contigo. Vivermos com o Senhor de uma vez por todas, eternamente. Maranata, volta, Senhor Jesus. Senhor, nós te amamos, amamos a Ti. Te amo, meu Senhor. Muito obrigado. Peço a Ti nessa noite, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para compreendermos a Tua palavra, para praticarmos a Tua palavra, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Brilha a Tua luz na nossa mente e no nosso coração. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom estar aqui com vocês novamente. Antes de eu compartilhar aquilo que está no meu coração, dando continuidade que nós compartilhamos no mês passado, mas gostaria só de dar uma introdução num versículo que marca muito o meu coração. Está no livro de Êxodo, capítulo 21 do livro de Êxodo. Talvez já é conhecido por todos. Deus estava dando instrução para o povo, para o seu povo judeu, que havia saído lá da escravidão, que eles estavam lá no Egito, eram escravos lá dos egípcios, e eles estavam então andando no deserto, e antes deles entrarem na boa terra, Deus deu algumas orientações para eles, o que eles deveriam fazer. E o povo hebreu, eles também tinham pessoas que eram escravas, que estavam servindo aos seus senhores. E em um determinado momento, então Deus disse para eles que eles deveriam ter aqueles escravos por um período apenas, por 7 anos. Depois disso, eles deveriam então libertar aquele escravo. Aquele escravo então deveria sair livre, não devia mais nada pelo seu senhor, trabalhou para ele aquele período, então aquele escravo deveria ser liberto. Essa era uma lei de Deus. Deus disse para todos eles fazer isto. E Deus tinha também seus motivos para fazer isto. Mas o que marca muito o meu coração está no versículo 5. Então aquele senhor, ele ia chamar o seu escravo, venceu lá, deu 7 anos, venceu aquele período, ele ia chamar o escravo e dizer para esse escravo: olha, a partir de hoje você está livre, você pode ir embora. E ele diz assim, versículo 5, porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu Senhor. É tão precioso esta colocação, ao menos para mim, que ele era livre, podia ir embora, mas aquele senhor conquistou aquele servo, aquele escravo de tal maneira que aquele escravo espontaneamente ia dizer: eu amo o meu Senhor, eu quero servir o meu Senhor não por obrigação, eu não quero servir o meu Senhor em troca de alguma coisa, eu não quero servir o meu Senhor porque tenho medo, mas é porque eu amo o meu Senhor. Isso aplica-se em nós, em nossas vidas também. Eu amo o meu Senhor. Qual foi a última vez que você disse isso? Nas tuas orações, qual a última vez que você disse assim: Jesus, eu te amo, meu Senhor? Eu falei isso da outra vez. Eu quero falar isso novamente, porque é tão importante o nosso Senhor ver que nós servimos Ele não por interesse, não porque temos medo do inferno, não porque estamos doentes,
ou porque desejamos alguma coisa, ou porque queremos ir para o céu, mas é porque amamos o meu Senhor. Eu sei que talvez não, provavelmente você que ora, você já fez vários pedidos, hoje mesmo, pediu um monte de coisa para o Senhor, e até disse para o Senhor, faça isso, faça aquilo, cura esse, liberta esse, fala aquilo para ele, cuida lá de Israel, e um monte de coisa você falou, mas você disse assim: Jesus, te amo, meu Senhor. Não precisa dizer mais nada. Ele sabe o que tem que fazer, sem dizermos para ele o que ele precisa fazer. Mas ele deseja que nós dizemos: te amo. Por que servimos o nosso mestre? Porque amamos ele. Porque ele é tão precioso. Ele é belo. Ele é maravilhoso. Ele é carinhoso. Ele tem paciência. Ele tem misericórdia conosco. Ele é incomparável. Então, este versículo marca muito o meu coração, porque também passamos pela mesma experiência de escravidão. Efésios capítulo 2 diz que ele nos deu vida, estamos nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. E Jesus disse assim: ó, se eu vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. E aí nós somos livres, podemos ir para onde quiser. Aí você volta para o Senhor e diz: Senhor, eu não quero estar livre, Senhor. Não, Senhor, não quero andar livre. Eu quero estar preso ao Senhor. Lembra ali que está em Lucas capítulo 4, em Lucas versículo 16, quando Jesus abriu lá no livro de Isaías capítulo 61, aonde ele disse assim, ó, ele falando sobre a profecia, Isaías profetizando o que Jesus ia dizer. E Jesus abriu lá onde diz esse texto aqui, parte desse texto, que ele diz assim, que ele veio para dar liberdade aos cativos, curar os enfermos, os oprimidos. E Jesus então disse: hoje cumpriu-se essa profecia, e Jesus veio então para libertar todos nós, e ele nos libertou e disse assim: ó, você é livre, você pode ir embora se você quiser. Faça o que você quiser, você está livre agora. Satanás não tem poder sobre você, você está livre. E você disse: Senhor, eu te amo, meu Senhor. Lembra o caso daquela senhora? E chegou lá, Jesus estava numa mesa ali comendo, e não tinha mesa, ele estava lá ajoelhado, e veio uma mulher que começou a chorar e molhar os pés dele com suas lágrimas, enxugar os pés dele com seus cabelos. E tinha ali um fariseu julgando: olha, se ele soubesse quem é essa mulher. Ele disse assim para aquele fariseu, ele diz assim: ó, a quem muito perdoou, muito amor. Às vezes nós não sabemos claramente o quanto nós fomos perdoados. Talvez achamos que não somos tão pecadores, tão falhos assim, não erramos tantos assim. Então não tem motivo para mim dizer tanto obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Talvez na nossa experiência deveria ser assim, quando nós nos ajoelharmos lá para orar, a única coisa é dizer obrigado, 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 obrigado. E em um determinado momento sem dizer te amo, te amo, te amo. Os namorados dizem um para o outro, né? Depois de casado fala menos, né? Se acostuma já quase. Mas o namorado fica dizendo para a sua namorada: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vou te amar por toda a minha vida. Mas quando estamos diante de um mestre que tanto fez e tanto faz por nós, você já disse eu te amo? Então eu vou fazer o seguinte, olha, aqui. Eu vou dar 5 segundos, é bastante, 5 segundos, 1 segundo já é o suficiente. Você vai fechar o olho e diga assim só, eu sei que você tem vergonha de falar em público às vezes, mas você pode fechar o olho e dizer: diga, mestre Jesus, te amo, Senhor. Amém? 3 segundos. Amém. Então ok, então vamos porque o que está no meu coração. Eu não sei se vocês lembram que eu compartilhei há um mês atrás
Eu falei para vocês, eu tive como base o livro de Malaquias, capítulo 4 de Malaquias, onde ele diz assim, olha, sobre a volta do Senhor. Ele diz que naquele dia, então ele está falando sobre um dia especificado por Deus. Deus especificou, Deus determinou um dia, que nós não sabemos qual é esse dia, mas é o dia de Deus. Deus determinou esse dia. Ele diz assim, ó, naquele dia, que vai ser um grande e terrível dia. Lembra disso? Estão lembrados? Tá. Se não estão lembrados, não tem problema, porque às vezes eu esqueço também. Mas como eu falei, eu não posso esquecer, né? Tá bom? Então, ele diz que naquele dia será um grande e terrível dia. Então, no mesmo dia, haverá duas coisas que vai acontecer simultaneamente. Antes de eu entrar nesse texto, eu vou lembrar para vocês o que está em Mateus, capítulo 24 de Mateus, versículo 40 e versículo 41. Você pode... Vamos abrir lá, depois voltamos para o texto de Malaquias e vou dar continuidade lá. Mas Mateus, capítulo 24, vamos ver se era isso mesmo, tá? O que vai acontecer naquele dia? Agora, a questão é, de que lado você vai estar naquele dia? Você que pode responder, eu não posso dizer para vocês. Veja lá, o versículo 40. Diz assim, ó, então, Jesus aqui está falando sobre a sua vida, quando ele vai voltar para a terra, quando ele vai aqui buscar quem são os seus. Então, naquele dia, ele diz assim, ó, versículo 40, então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Versículo 41, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E aí ele diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Há um dia determinado, especificado por Deus, que nós não sabemos qual é esse dia. Sabemos que vai ter alguns sinais nos dizendo que está próximo aquele dia, porém não sabemos. Mas segundo o texto aqui, segundo o que Jesus disse, que no mesmo dia, um será tirado e outro será deixado. Isso então reforça aquilo que Malaquias, o penúltimo dos profetas do Antigo Testamento, estava dizendo, de que será um grande e terrível dia. Pensa aqueles que forem arrebatados, forem levados, será um grande dia para eles. E aqueles que ficarão, será um terrível dia. Então, no mesmo dia, dois acontecimentos, na mesma hora, no mesmo instante. Para um grande dia, para o outro, o terrível dia. Eu compartilhei com vocês um pouquinho sobre o terrível dia. Usei como base o livro de... Alguém lembra aqui? Sofonias. Eu lembrei, ó. O livro de Sofonias. Eu compartilhei com vocês o livro de Sofonias. Às vezes é difícil achar onde está esse livro de Sofonias. Nós quase nunca lemos. O que quer dizer esse Sofonias? A palavra, o seu nome Sofonias já quer dizer assim, ó, é escondido. Deus se esconde. Talvez porque esse livro está tão escondido que nós nem lemos. Mas eu vou dar uma sugestão para você. Se você quiser saber o que está acontecendo no mundo hoje, lá no Oriente Médio, lá onde Israel, os palestinos, os egípcios e os outros sírios e etc. estão envolvidos, lê o livro de Sofonias. Ali fala tanto os acontecimentos e o resultado final. Então nós já sabemos, quem lê o livro de Sofonias já sabe o resultado final desta situação que está acontecendo ali no Oriente Médio. Então eu gostaria de ler com vocês o livro de Sofonias. Então eu vou dar uma dica para você como você vai encontrar o livro de Sofonias. Você começa lá pelo livro de Malaquias. Mas se você não sabe onde está o livro de Malaquias, você sabe onde está o livro de Mateus. Certo? O livro de Mateus é fácil. Então é Mateus, Marcos, Lucas e João. Está ok no Novo Testamento. Então Malaquias é um livro antes do livro de primeiro Evangelho de Mateus. Então se você chega a Malaquias, está ok, está tranquilo. Estamos chegando lá. Antes de Malaquias tem um livro chamado Zacarias. Então já está chegando pertinho. Antes de Zacarias tem um livro chamado Ageu. Opa, estamos pertinho. Antes de Ageu
Temos Sofonias. Viu que é fácil? Então, a próxima vez que eu voltar, eu vou perguntar para você. E você vai lembrar. Então, olha bem. Malaquias, Zacarias, Ageu e Sofonias. Então, tá fácil. Agora, então, eu vou pedir para você abrir lá em Sofonias. Você vai abrir rapidinho. Não vai ficar folheando, procurando. Você está lá atrás, está no meio, onde está. Agora você já sabe. Então, abre lá em Sofonias. Vou ver se eu consigo achar aqui também. Tá ok. Ah, sim, você procura Abacuque também. Então, tá ok. Então, aqui em Sofonias, ele está falando sobre o grande e terrível dia. Então, só vou ler alguns aspectos desse grande e terrível dia, a qual estamos nos aproximando deste dia. E ele diz assim, olha lá, Sofonias, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Quando Sofonias escreveu isso aqui, na época de Sofonias, se eu não me engano, foi lá pelo ano 600, antes do nascimento de Jesus. O que aconteceu? Então, Sofonias estava fazendo uma profecia que iria acontecer com o povo de Israel. E ele então fala sobre, então, perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então, aquele homem poderoso que tem dinheiro, que tem capacidade, aquele Alexandre de Moraes da vida que manda e desmanda, ele vai tremer na base. Aqueles do Hamas vão tremer nesse dia. Então é aqui que diz essa palavra. Então você percebe que essa profecia está ligada diretamente com a época que estamos vivendo. Não é uma coincidência. Eu vou ler de novo para vocês verem. Pode ver que parece que você está lendo um jornal que diz assim, ó, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra cidades fortes e contra torres altas. Terrível esse dia, né? Agora você grifa aí, dia de trombeta, o dia da trombeta. Nós vamos encontrar isso em Apocalipse capítulo 11, a última trombeta. Mas antes de entrarmos lá em Apocalipse capítulo 11, depois eu quero compartilhar com vocês o capítulo 15 de 1 Coríntios, mas só gostaria de dar essa ênfase, para vocês verem que Deus não brinca, Deus não deixa passar impune aquele que é injusto, aquele que é pecador, aquele que faz todas essas maldades, que nós olhamos por aí, o que está acontecendo, parece que as trevas estão se apoderando, as trevas estão tomando conta, mas não esquece, nosso Deus é um Deus justo, e Ele diz que vai ser o grande e terrível dia. Continuando lá, versículo 17, trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra.
não é parte, é de todos os moradores da terra. E vai ser repentinamente. Então vai ser dias terríveis, dia de angústia. Então, haverá dois grupos de pessoas. Aqueles, para eles, será um grande e terrível dia. E para outros será um grande dia de glória, de louvor, de exaltação. Será aquele momento que a gente vai dizer: Senhor, valeu a pena servir-te, valeu a pena negar a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos prazeres, valeu a pena, Senhor. Será uma alegria. Então, voltando lá em Malaquias, capítulo 4 de Malaquias, que ele disse que vai ser um grande e terrível dia. Ele está dizendo então que há dois acontecimentos no mesmo dia, certo? Então, segundo Sofonias, vai ser esse dia tão terrível que nem ouro, nem prata, nem os poderosos, ninguém vai poder se salvar. Hora que você tiver a oportunidade, lê o capítulo 6 de Apocalipse, que você vai ver o que vai acontecer. E tudo isso aqui que está acontecendo, Deus tem um objetivo, sabe qual é? Dar ainda uma oportunidade para essas pessoas maléficas, terríveis, uma oportunidade para que elas se arrependam de seus pecados e peçam perdão. Se acontecer isto, Deus irá perdoá-los. Talvez no nosso coração nós não conseguimos perdoar tais pessoas, aquilo que aconteceu nas nossas vistas ali em Israel, aquelas atrocidades tão terríveis. Mas o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Se Ele está fazendo isso, Ele vai fazer isto, essa angústia que há no coração de Deus de ver todas essas atrocidades, é porque Deus quer salvá-los. Mas por outro lado, é provável que o coração deles vão se endurecer mais ainda. Mas isso é Deus que vai tratar com eles, e não nós. Deus nos chamou para nós sermos misericordiosos. Deus nos chamou para termos um coração de justiça, mas não sermos justiceiros. A justiça é com Deus. Então, ok, como eu já compartilhei isso aqui um pouco mais no mês passado, eu falei então sobre o dia terrível. Eu gostaria então, por um pequeno período que temos, de falar com vocês sobre o grande dia. O que vai acontecer com essas pessoas então nesse grande dia? Nesse dia terrível, já sabemos que é o mesmo dia, já sabemos um pouco o que vai acontecer com essas pessoas. Mas aqueles a qual servir o Senhor, amar o Senhor, entregar a sua vida pelo Senhor, negaram-se a si mesmo, não buscaram os seus prazeres, aqueles que disseram: te amo, meu Senhor. O que vai acontecer com essas pessoas? Você já pensou isso? Já parou para pensar? É tão importante nós pensarmos isso. O apóstolo Paulo falou tanto sobre isto. Isso está lá em Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, a partir do versículo 21. Vamos abrir lá então, rapidinho. Sabe como é que chega lá em Filipenses, né? Certo? Você começa lá por Mateus. Essa foi fácil, né? Tá, ok. Então, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó, o apóstolo Paulo dizendo: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então Paulo, tendo esta comunhão, esse relacionamento com o Senhor, ele diz: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Aí ele diz assim, ó, no versículo 22, entretanto,
se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso tem que estar no nosso coração. É incomparavelmente melhor partir e estar com o Senhor. Uma das coisas difíceis é o cristão estar preparado ou, entre aspas, ansioso pela sua morte. Peguei falar assim, morrer, poxa vida. Irmãos, queridos, preciosos, há duas maneiras a qual nós podemos ir para o céu. Duas maneiras. Uma, passar pela morte, e a outra, sermos arrebatados. O apóstolo Paulo tinha tanto desejo, tanta expectativa de ir para o Senhor, que em quase todas as cartas dele, ele toca um pouquinho nesse assunto. Eu não vou mostrar todos, mas vou mostrar só 2 lugares que ele fala. Tessalonicenses ele comenta bastante. Aqui você já viu ele falando em Filipenses que partir e estar com o Senhor é incomparável. Era o desejo deles. Que bom se eu pudesse partir, se eu estar com o Senhor. Que maravilha! Mas o que vai acontecer então com esses naquele dia que o Senhor vai voltar? Primeiramente, nós já vimos lá em Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41, que diz que haverá 2. Isso não quer dizer que onde tiver 2, um vai ficar e outro vai sair, tá bom? Aí você em casa vai disputar com a tua esposa, quem vai, quem fica. Naturalmente falando, é assim, ó, naturalmente falando. Isso eu tenho falado com a minha esposa. Antes de conhecê-la, eu estava sozinho. Conheci nós 2, agora somos 2. Aí depois veio os filhos, estávamos 5. E os filhos foram saindo de casa, casando, saindo. Aí ficou 4, 3, agora está os 2 de novo. Mas, o que pode acontecer futuramente, um partir e outro vai ficar. Isso não quer dizer que depois o outro não vai para o céu também, tá bom? Mas, segundo o texto aqui, diz que um vai partir, onde tiver 2, lá no campo, um vai sair e outro vai ficar, que é naquele dia. Vai ter 2 no moinho, um será tirado, outro será deixado. Logo depois, se você viu isso, Mateus 24, logo depois que Jesus falou isso, ele contou 3 parábolas. E essas 3 parábolas, ele está falando sobre parábola, por exemplo, que ele contou ali das virgens, as 10 virgens. Então, uma dessas parábolas falou, aqueles que estão preparados, aqueles que estão em comunhão com o Senhor, aqueles que estão em relacionamento com o Senhor. Então, às vezes você está ao lado de alguém que a mente dele, o coração dele está longe, afastado de Deus, lá no trabalho, na escola, e a pessoa está em comunhão, ali buscando o Senhor, com a mente voltada para o Senhor, enchendo o seu vaso de óleo, que é o Espírito Santo. Um será tirado e outro será deixado. Embora os 2 estão ali no mesmo lugar, estão lá no moinho, estão lá trabalhando lá na horta, estão trabalhando lá no sítio, estão trabalhando lá na fábrica, um será tirado e o outro será deixado. O Senhor dizendo, um está preparado, um deixou ser trabalhado por Deus, um deixou Deus trabalhar no coração dele, aquele a qual ele confessava seus pecados, ele disse, Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, perdoa-me, Senhor. Ele deixou Deus ir trabalhando, e outro, o coração dele foi endurecendo, um será tirado e outro será deixado. E essa na parábola das 10 virgens, vocês conhecem essa parábola, a qual diz que meia-noite ouviu-se uma voz e diz, o noivo vem. E elas estavam dormindo, as 10 estavam dormindo. Mas as prudentes estavam com o seu óleo cheio, mesmo dormindo, o óleo estava cheio. Mesmo ali naquele sono, o Espírito estava em comunhão com Deus. O que eu compartilhei com vocês antes, Mateus 24, 41, elas estavam trabalhando. Ali das 10 virgens, elas estavam dormindo, mesmo dormindo, em comunhão com o Senhor. E aí então essas foram lá
foram para as bodas do Cordeiro. Muito bem. Aí Paulo então disse que vai acontecer naquele dia. Há uma parte na Bíblia tão importante que está em 1 Coríntios, desculpa, pois vamos ver alguma coisa em 2 Coríntios, mas em 1 Coríntios, no capítulo 15 de 1 Coríntios, você sabe o que quer dizer esse capítulo 15, fala sobre a ressurreição, o que estava acontecendo lá. Então o apóstolo Paulo já havia pregado a respeito da ressurreição. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, quando ele passou lá para a cidade de Filipos, e depois ele foi para Tessalônica, e depois ele foi lá para uma outra cidade, e depois ele desceu para Atenas, depois foi para a cidade de Corinto. Tá, ok? Aí, quando ele chegou na cidade de Atenas, eles ficaram impressionados que Paulo estava trazendo alguma novidade, tem algo diferente ali que eles nunca tinham ouvido. E Paulo então aproveitou o momento e disse assim: ó, eu vim falar para vocês, porque eles adoravam todo tipo de Deus, tudo que tu imaginar, havia um Deus. E eles então, com medo de desagradar um Deus que eles não conheciam, eles fizeram uma estátua lá para um Deus e escreveu assim: ó, para um Deus desconhecido. Então não vai desagradar nenhum Deus. Se eu tivesse muito. Aí Paulo viu aquilo lá assim e falou: opa, eu vou pegar isso aqui, é uma chance minha, uma oportunidade. E Paulo foi lá, então eles chamaram Paulo: vem aqui, Paulo, fala com a gente aqui. Aí o apóstolo Paulo está no capítulo 16 e 17 de Atos. Aí o apóstolo Paulo disse: eu vou falar para vocês aqui sobre esse Deus desconhecido. E aí eles ficaram atentos então: opa, então queremos saber o que esse homem tem que falar. E ele começou a falar então sobre Jesus, que Jesus veio à terra, Jesus morreu, e ele falou: Jesus ressuscitou. Quando ele falou que Jesus ressuscitou, aqueles epicureus, como é chamado, aqueles doutores, aqueles filósofos, chamaram assim: mas que bobagem que esse homem está falando. E aí falou: ó, quem sabe semana que vem a gente vai ver esse tagarela. Ele não tem muito o que dizer, não tem nada que acrescentar, ele inventou coisa nova aí, não existe ressurreição. O apóstolo Paulo saiu de lá tão triste dele ter falado aquilo, daquela maneira, porque o apóstolo Paulo, quando ele passou lá por Tessalônica, por Filipos, aí Deus usou ele de tal maneira que houve curas, libertação, muitas conversões, e chegou nessa cidade, Paulo, bom, se deu tudo certo lá, vai dar certo aqui também, vou fazer da minha maneira, e não deu certo. Aí Paulo de lá foi para a cidade de Corinto. Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz assim: ó, quando eu vim ter convosco, não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O Paulo falou o seguinte para ele mesmo: eu não quero falar segundo a sabedoria dos homens, quero falar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, aquilo que Jesus realizou na cruz. É Cristo que eu tenho que pregar. Então, uma filosofia. Aí depois disso Paulo pregou para eles, falando sobre a ressurreição. E esse povo então, depois que eles receberam Jesus, converteram, Paulo falou sobre a ressurreição. Aí Paulo escreve a sua segunda carta, porque começou a haver dúvidas e problemas entre eles a respeito da ressurreição. Tá ok? Então, abre lá em 1 Coríntios capítulo 15, que eu vou pontuar só umas coisas aqui que vai acontecer naquele último dia que nós estaremos aqui na terra. Você já parou para pensar que vai haver última vez que os nossos pés estarão aqui nesta terra? Última vez, desta maneira, com este corpo, desta forma. Aí o apóstolo Paulo diz: então o que vai acontecer com cada um de nós? Então abre lá 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 50. Já aí.
1 Coríntios 15, 50. Então, aqui a importância de que nós, que cremos no Senhor, que fomos libertos da escravidão e que nos voltamos para o Mestre e dizemos assim: Senhor, eu te amo, eu quero continuar sendo teu escravo, quero te servir. Para esses vai chegar um momento, aquele dia tão maravilhoso, que vai acontecer isso conosco. O apóstolo Paulo, quando estava aqui na terra, ele tinha uma expectativa que isso que ele compartilhou aqui agora ia acontecer ali na época dele. Veja o versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então ele deixa bem claro que esta carne e esse sangue que é corrupto, temos que entender, este corpo não herdará o reino dos céus, segundo isto que Paulo está dizendo. Desta maneira, não tem como se aproximar diante de Deus. Somos sujos, somos corruptos, temos maus pensamentos, fazemos tantas coisas erradas. Se nós nos basearmos por aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 10, que ele diz que não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Diz que nossos lábios, nossa boca, nossa garganta é como um sepulcro aberto. Nossas línguas só proferem enganos, e nossos pés são velozes para derramar sangue. Então você vê a situação. Agora aqui Paulo diz que esse corpo, então, nessa situação, ele não pode herdar o reino dos céus. Se não pode, o que tem que ser feito então? Ele continua dizendo assim, versículo 51, eis que vos digo um mistério. Então é um mistério, hein? Para e pensa. Paulo vai dizer um mistério para nós. O que é mistério? Aquilo que está oculto, que está escondido. Então vai ser revelado agora. É um mistério. Imagine se eu chegasse assim, irmão, vem aqui, eu tenho um mistério para contar para você. Sabe o que aconteceu esta noite? Uma luz que brilhou, aí seus olhos já quer saber o que aconteceu, que mistério é esse? Então presta atenção, o mistério que Paulo está falando. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados. Paulo diz, nem todos. Ele está incluindo ele. Ele estava acreditando que isso ia acontecer. A palavra que Paulo está usando, dormir, significa morrer mesmo. Ele diz, nem todos vamos morrer. Ele estava pensando então que na época dele, naquele momento, naqueles dias, estava para acontecer. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo estava fazendo uma interpretação segundo os acontecimentos da época, que estava tão parecido com aquilo que Sofonias estava dizendo. Ele leu o livro de Sofonias, falou, poxa, bate, é tão claro, é isso mesmo, vai acontecer agora então. Aí ele leu aquilo, ele diz então aqui o versículo 52, que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Anotou aí a trombeta? Última trombeta, aquilo que eu falei para vocês, que está lá em Sofonias, a última trombeta, capítulo 1 lá, Sofonias falou sobre essa trombeta, aqui fala sobre essa trombeta, capítulo 11 de Apocalipse fala sobre essa última trombeta. Então, ao ressoar dessa outra trombeta, o que vai acontecer? Vou ler de novo para você. No momento e num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha a expectativa que havia no coração de Paulo. Essa expectativa tem que haver no nosso coração. Agora veja o que vai acontecer. Num piscar de olhos, as coisas mudam por completo. Por exemplo, vocês acreditam, como eu acredito também, que os anjos estão aqui? Você está vendo algum? Não, nossos olhos não estão vendo. Esses olhos não estão vendo. A não ser que o Senhor, por misericórdia, abra os meus olhos para que eu possa ver os anjos aqui, da mesma maneira que aconteceu lá com o profeta
Me ajuda aqui, profeta Eliseu. Eliseu, né? Isso. Que o profeta Eliseu falou para o servo dele lá, olha lá para frente lá, e os olhos do servo viu um monte de anjos. Então, está cheio de anjos aqui. De fato, eles estão aqui. Eles estão nos vendo, ele está me ouvindo agora, os anjos estão me ouvindo, está sabendo tudo que está acontecendo. Mas os nossos olhos naturais não estão vendo. Mas naquele dia, num piscar de olhos, esse natural que estamos vendo, de repente você vê o espiritual. De repente conseguimos enxergar todos os anjos, conseguimos enxergar as coisas sobrenaturais. Num piscar de olhos vai acontecer, naquele grande dia, que vai ser também um grande, terrível dia no mesmo momento. Para uns os olhos vai abrir, para os outros os olhos vai escurecer. Vai ser terrível para nós, mas para nós, acreditamos que os nossos olhos vão abrir, e que esse corpo que é corruptível, se estivermos vivos naquele dia, esse corpo vai ser transformado e vai ser incorruptível. Ele não vai se corromper mais. Então esse corpo estará pronto para ser arrebatado e para o céu. E ele continua dizendo assim: depois que vai tocar a trombeta, diz: a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora ele fala: os que estão vivos vão ser transformados, e os que estão mortos, o que vai acontecer com eles? Isso. E os mortos ressuscitarão de que forma? Incorruptível. Ou seja, todos os mortos, os que creram em Deus, os que não creram em Deus, que serviram o Senhor, que não serviram o Senhor, naquele dia o Herodes vai ressuscitar, Júlio César vai ressuscitar, Pedro, Tiago, João, todos vão ressuscitar. Todos. E com um corpo incorruptível. Você fala: mas poxa, então o César vai ter um corpo? Sim, ele vai ter um corpo incorruptível. É segundo o texto aqui. Mas você vai falar: não, ele devia estar morto, e ele vai nascer, vai viver de novo, e vai ter um corpo incorruptível? Sim, vai ter um corpo incorruptível. E o que vai acontecer? Diz assim, versículo 53: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. É necessário que todos os que morreram, é necessário que o nosso corpo seja incorruptível e seja imortal. Porém, no caso desses, a qual não aceitaram o Senhor, não entregaram a vida ao Senhor, será o grande terrível na vida deles, o dia terrível. Eles vão ressuscitar, sim. Eles vão ter um corpo corruptível, sim. Para quê? Se você pegar em Apocalipse, diz que eles serão lançados no lago de enxofre. Como é que eles vão ser lançados se eles estiverem mortos? Eles vão ressuscitar justamente para ser lançado sobre ele o julgamento de Deus. E nós, que estaremos vivos, eu vou falar que nem Paulo, né? Aquele dia que eu vou estar vivo, como Paulo dizia, na expectativa, né? Se Paulo disse, eu posso dizer também, eu acho, né? Então, naquele dia que é próximo, que vocês viram ali em Sofonias, que está perto, está próximo esse dia. Então, nesse dia, estamos já enxergando, está chegando esse dia, está próximo. Então, nesse dia, esse corpinho aqui, que desse jeito, ele não pode ir para o céu, mas esse vai ser transformado, ele vai ser incorruptível, vai ser, entre aspas, glorificado. E aí ele diz assim, então, versículo 54: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ele diz que agora não vai ter mais morte. A morte foi tragada, ou seja, a morte que levava as pessoas
A morte, como imagina-se um buraco imenso, como hoje estão descobrindo aí os buracos negros, a qual ele suga tudo para si, tudo que passa perto dele vai lá para dentro. Então a morte é assim, a morte, ninguém escapa dela, não importa se é um rico, não escapa, não importa se é pobre, não escapa, não importa se é uma criança, não escapa, se é um bebezinho, não escapa, não importa se é religioso ou é ateu, não escapa, não importa se é político ou não escapa da morte. O único a qual a morte não teve poder sobre ele, somente Jesus. Jesus foi o único que desceu na mansão dos mortos, mas a morte não pôde retê-lo, porque não havia pecado. Agora aqui diz assim, então, lá, versículo 55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? É como se ele estivesse dizendo: olha, cadê a tua força? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então a morte tem um aguilhão. Aguilhão quer dizer um engodo, na verdade é um anzol. Então ele enrosca a pessoa e vem trazendo. Como é que ele enrosca as pessoas? Como é que a morte puxa as pessoas? É que ele explica assim, ó. O aguilhão da morte é o pecado. Então, a morte tem um aguilhão, tá ok? Como que a morte puxa lá para dentro? Por causa do pecado. E eu pergunto para você: você já pecou? Você nunca pecou na vida? Então, se você pecou, esse aguilhão já te enroscou. E ele está te puxando lá para dentro da morte. E você vai entrar lá dentro. E aí? Ou seja, vamos passar pela morte. A não ser que naquele dia glorioso, a qual o nosso corpo vai ser transformado e não vamos passar pela morte. Mas ele continua dizendo ali assim, então: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que as pessoas pecam? Sabe por que as pessoas pecam? Porque existe uma lei que diz para não fazer isso. Se não tivesse a lei, as pessoas não pecavam. Por exemplo, se você está numa autoestrada e lá diz assim, ó, 100 por hora, e você está a 50 por hora, não fez efeito para você. Então ela vai fazer efeito quando você quebra essa lei. Você passou a 101 quilômetros, você já quebrou a lei. Então significa de que o aguilhão do pecado é a lei. Porque quando a lei diz para não mentir, e nós mentimos, então pecamos, aí a morte já com o seu aguilhão diz: vem cá, vem aqui. É isso que acontece. Então é desta maneira que as pessoas são presas e elas vão para a morte. Então a morte desta maneira. Agora, se não houvesse lei, vamos supor que não tivesse nenhuma lei dizendo assim: olha, não minta, não rouba, não xinga, não tenha maus pensamentos, não tivesse nenhuma lei, alguém estaria pecando? Não tem nenhuma lei dizendo para não fazer. Se fizesse, não tinha nenhum problema, nada dizia. Então Deus deu a lei, sabe por quê? Deus deu a lei para mostrar no nosso coração quão ruim nós somos. A lei, então, ela mostra assim: uma vez, como você não é tão bonzinho assim, não. Se não houvesse lei, a gente estaria mentindo e achava que não estava mentindo. Aí vem a lei e mostra: ó, vê, não é para mentir. E a gente percebe que a gente mente. Então naquele dia vai ser exposto todas essas coisas. E aí ele continua dizendo assim, ó, no versículo 57. Agora então, graças ao Senhor. Ele diz assim, ó: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendeu? Não compreendeu? Eu vou falar de novo. Ele diz: graças a Deus. Embora existe a lei, ao pecado, ao aguilhão, ao inferno, à morte, mas diz: graças a Deus, nós vencemos
por meio de Cristo Jesus. Aqui está a nossa vitória. Então, naquele dia, a qual a morte estará com a boca aberta, Satanás lá, talvez com o seu tridente, não sei se ele vai ter, mas acho que não tem não, mas ele vai estar lá esperando, falando, vem aqui, vem aqui. E aí você está em Cristo Jesus. Estaremos em Cristo Jesus. Vai ser o dia glorioso, o dia de vitória, onde vai ser exposto o nosso inimigo. Ele vai ser envergonhado, mas não por causa disso, não porque ele vai ser envergonhado, mas porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, será glorificado. Estaremos com Ele, em Cristo dele, juntinho dele, pertinho dele, abraçadinho com Ele. E se estivermos vivos naquele dia, seremos ressuscitados. Então vocês estão percebendo a diferença entre aquele dia terrível que Malaquias está falando e aquele dia glorioso, que é o mesmo dia, no mesma hora, que vai acontecer terrível para uns, mas para nós será uma alegria. Devemos estar nessa expectativa, queridos irmãos. E ele continua dizendo então assim, no versículo 57 de novo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Nessa mesma carta aqui, Paulo está falando sobre o trabalho, né? Paulo trabalhou. É só veja aqui, o versículo 9, está no capítulo 15, versículo 9. 1 Coríntios 5, 9. 15, 5, 9. Está ok? O 9 e o 10. Diz assim, olha, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo está se colocando na posição dele, veja bem com o coração dele, humilde. 1 Coríntios 15, 9, tá ok? Então Paulo diz assim, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Deus, eu sou o menor dos apóstolos, mas aí ele reconhece o versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei mais que todos. Acharam aí? É isso que está ali? Está ok? Então você percebe, Paulo reconhecia que era pela graça de Deus. Pela graça de Deus. A graça de Deus em Paulo foi o que impulsionou ele, era um dínamo na vida dele, a força que ele tinha para trabalhar. E aí ele termina dizendo assim, aliás, ele deixa bem claro, aliás, não eu, mas a graça de Deus em mim. Todo esse trabalho, tudo que fazemos é pela graça de Deus. Não é pela nossa força, mas pela graça de Deus. É isso que Paulo está reconhecendo em sua vida. Agora aqui, nós estamos passando por um processo, todos nós aqui, tão rico e tão maravilhoso, se nós percebemos. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, aliás, eu estou na primeira carta, na sua segunda carta, o capítulo 4 e 5 da segunda carta, ele fala sobre essa expectativa e fala do que está acontecendo conosco agora. Você sabe o que está acontecendo com o teu corpo agora? Uma coisa nós sabemos, nós começamos a morrer a partir do momento que nós nascemos. Nós nascemos, já estamos indo para a morte, sabia disso? Você morre, você nasce. O que vai acontecer? Você não vai nascer mais, você não vai ficar mais jovem, você não vai ficar mais novo, você vai ficando mais velho, você vai morrendo. E aqui o capítulo 4, 2 Coríntios, ele diz assim, olha,
capítulo 4, versículo 16. Então, que haja uma expectativa no nosso dia, desse grande dia. Não tenha medo dele. Se você tiver medo desse dia, algo é errado. Mas se nós entendemos que esse vai ser o grande dia, vai ser o dia tão maravilhoso. E diz assim, então, versículo 16, 4:16. Por isso que eu acabei de falar, por isso que eu estou compartilhando com vocês, por isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele está dizendo, mesmo que esse corpo vai envelhecendo, vai tendo rugas, vai ficando feio, ele vai se desfazendo, vai se corrompendo, mesmo, ele diz assim para nós, então, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, esse nosso novo homem interior, que eu vou ler com vocês, que está no versículo 7 deste mesmo capítulo, veja o que Paulo diz ali, ó. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e nem de nós. Então, Paulo está dizendo, dentro de nós há um tesouro precioso, e nós somos o quê? Um vaso de barro. Você acha que um vaso de barro vai para o céu? Esse vaso de barro vai ser transformado. Por quê? Para que esse tesouro que está dentro de nós venha ser exposto e brilha, que é Cristo Jesus. Por isso que, conhecendo esse Senhor, conhecendo o Mestre, a gente olha para Ele e não pede nada, mas diz: te amo, Senhor. Senhor, te amo. Estou apaixonado por Ti, Senhor. Te amo, querido Senhor. Amado Senhor. Então, aquele tesouro que está ali dentro, nesse vaso, ele começa a vir para fora e começa a brilhar. E voltando então no capítulo, versículo 16, Paulo diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele diz: não se compara a nossa leve e momentânea tribulação. Se você está passando por alguma tribulação, ele diz: olha, isso aí, ó, é coisinha de nada. Você está reclamando para quê? Você está chorando por quê? Você está resmungando por quê? Esse sofrimento seu, ó. Ele diz assim, ó, Paulo está falando isso, depois eu vou falar para vocês. O Paulo está falando isso, mas ele não estava na vida boa. Ele não estava num púlpito como eu aqui, falando assim: olha, tranquilo, que depois sair daqui eu vou para casa, tenho lá um colchão onde eu vou deitar lá nele, tranquilo. Não, ele não estava nessa situação. Ele estava numa situação muito difícil, quando ele escreveu isso aqui. E ele disse então lá: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então nossos olhos estão voltados para quê? Aquilo que é eterno, e não deve estar voltado para aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Há rumores de guerra, estão falando numa terceira guerra. Não importa quantas guerras vêm, porque nós já batalhamos uma guerra que é contra nós mesmos. A nossa guerra é colocar nós na cruz, nos mantermos ali na cruz, e a gente é tão teimoso que a gente sai da cruz toda hora. Estamos lá na cruz pregado, tranquilo, enquanto ninguém mexe com a gente. Não, Senhor, estou pregado aqui. Senhor, eu sou de Ti, Jesus, olha que beleza.
Aí um olha assim meio torto para a gente, opa, peraí, não é bem assim não. Aí já sai da cruz, já damos um pulo ali, já falamos coisa que não devia falar. Mas Paulo diz, então, nossos olhos têm que estar fixos aonde? Nas coisas que são eternas, para que este corpo aqui, esse corpinho aqui seja transformado. Agora temos o capítulo 5, que eu vou ler rapidinho, porque o nosso tempo está esgotado, mas os irmãos vão ter um pouquinho de paciência, tá bom? Só para reforçarmos isto, para sermos consolados e fortalecidos, que saímos daqui fortalecidos, aguardando esse dia, que vai ser um terrível para uns, mas para nós vai ser um belo dia. Para uns vai cair uma bomba atômica, mas para eles vai ser morte, e essa bomba atômica para nós vai ser vida eterna. Ele diz assim, então, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou seja, a casa terrestre é essa aqui, esse tabernáculo é essa aqui. Ele diz, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício que não feita por mãos, eterna nos céus. Não é feita por mãos, nossa casa é eterna, feita lá nos céus. Versículo 2, e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, nós gememos, aspiramos, desejamos de sermos transformados. Senhor, que bom se fosse hoje. Então um gemido ali dentro, Senhor, quando o Senhor vai me levar? Talvez você não faz isso, mas eu tenho feito, e não fica aí assustado não, mas a gente precisa fazer isso. Eu às vezes estou ali deitado pensando assim, ó, como vai ser o meu último dia aqui na terra? Como é que eu vou morrer? Se eu morrer, né? Se eu for arrebatado, melhor. Mas como é que eu vou morrer? Será que eu vou ser atropelado? Nossa! Ou será que vai me dar um infarto? Ou será que eu vou estar dormindo e de repente, dormi, morri? Ou será que vai ser numa briga entre duas pessoas e sai uma bala perdida? Você já pensou? A gente não pensa, mas não importa como vai ser, o importante é que vai ser e que eu vou para o céu. Então aquele dia vai ser um dia maravilhoso, não importa de que forma vai acontecer, mas eu vou ser levado. Então tem que haver um gemido no nosso coração, que ele diz assim, olha, o versículo 3, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Vou ler de novo o versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo estava gemendo. Eu pergunto, há um gemido dentro de você? Para que haja uma habitação celestial? Está aquele gemido ali dentro, assim, ó, Senhor, quando vai chegar a minha hora, Senhor? Que expectativa! Estou esperando por isso. Aí Paulo no versículo 3, se todavia, ele diz assim, fomos encontrados vestidos e não nus. Ele está dizendo, se fomos encontrados vivos, está ok? Então vestido, nosso espírito vestido com esse corpinho aqui, esse vestido aqui, essa roupa. Aí o versículo 4 diz, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo aqui, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, o Paulo está dizendo, nós gememos não com a expectativa, ou querendo, ou criando situações para morrermos, não, nós gememos na expectativa de que esse corpo seja transformado, num piscar de olhos. Você fechou o olho, a hora que abriu, você já vê o mundo celestial. E aí ele diz assim, vou ler de novo o versículo 4, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora,
Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Aqui Paulo usa duas palavras muito fortes. Outorgando-nos. Outorgar quer dizer dar uma posse ou uma autoridade. Você tem como um poder, você tem um documento em mãos que te dá a garantia. Aí ele fala sobre penhor. Penhor, você sabe o que é penhorar. Você vai dar algo como garantia que se você não pagar, você vai perder aquilo. Entenderam? Que é penhor? Então agora entenda bem. Aqui Paulo está dizendo, Deus, então nos deu uma garantia. Ele nos outorgou, deu uma garantia. Que garantia? Que Ele nos daria o Espírito Santo. Que se Deus não cumprisse com a palavra dele, Ele perderia o Espírito Santo. Deus não precisava ter feito isto. Mas veja a garantia que nós temos para dizer, eu vou para o céu. Não por causa de mim, nem das minhas obras, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. E ele continua dizendo assim, no versículo 5, ora o próprio Deus, quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Versículo 6, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Amém, queridos? Então, conseguimos perceber a diferença entre o dia terrível e o grande dia. O grande dia terrível, Malaquias capítulo 4, ele diz, será o grande e terrível dia. Que a graça de Deus nos conceda que para nós seja um grande dia. Amém? Vamos orar então. Querido Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, tua bondade. Peço-te, Senhor, abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, Senhor, e dar-nos essa expectativa de desejarmos nos encontrarmos contigo, Senhor, ou estando vivo quando o Senhor voltar, ou ressuscitar quando o Senhor voltar. Muito obrigado, Senhor. Bendito, honrado e exaltado seja o teu nome. Amém, Jesus.